Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Nina Sico. Ai, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz, gente. Medrosa. Tô com medo, mas tô feliz. É o famoso vem aí, né? Vem aí. Tô muito animada, gente, que ela tá aqui hoje. Acho que vai ser muito legal. E, como sempre, a gente tem 2 episódios pela semana. Um episódio na segunda-feira, que é o que você está ouvindo agora, em qualquer agregador. E quarta-feira, sempre no aplicativo Amazon Music, é de graça. É só baixar o aplicativo e ouvir o segundo episódio por lá. Bom, agora a gente vai falar de monstros de infância. Então, bora! Vamos lá, Nina. Eu vou aquecendo aqui, vou contar 2 monstros de infância que os ouvintes me mandaram aqui. Tá. E aí depois eu vou perguntar. Pra quem não sabe, monstro de infância é aquele medo que a gente tem quando era criança. Então, tem de tudo. Homem do Saco, Saci Pererê, ET, que mais? Chupacabra. Teve de tudo. Acho que a gente que nasceu no... Você é dos anos 90, né? Nasci em 94. Então, tem aí eu sou 10 anos mais velha, mas ali dos anos 80, anos 90, a gente compartilha um pouco. Eu separei uma listinha. Tenho muitos. Então, bora, ó. A Tainá conta que um dos monstros de infância dela, ela já comenta aqui, né? Claro que eu tenho vários, sendo uma criança dos anos 90. Era a mula sem cabeça. Tá. Quando eu era criança aqui no meu bairro, rolavam umas rondas da polícia montando cavalos pelas 10 da noite. Não sei por que diabos. A questão é que eu sou uma TDAH pesada desde sempre e minha mãe sofreu horrores para me fazer dormir antes da meia-noite. Para mim, tanto fazia dormir ou não, já que no outro dia eu teria toda a energia do mundo igual. A danada da minha mãe aproveitou meu vício em Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem nunca, né? E inventou que aqueles cavalos que eu via eram as mulas sem cabeças. Ai, meu Deus. Que estavam procurando crianças acordadas àquela hora da noite para levar embora. Que horror! Olha o trauma. Olha o trauma. Resultado, no primeiro sinal de cavalgada, eu saía correndo pra cama, me cobri inteira com o lençol do calor do Nordeste e começava a chorar muito. E pedi pra Deus para as mulas não me verem acordada. Nossa. Não, pior que você se cobre inteira até a cabeça achando que... Sempre tem esse golpezinho. Você vai ficar protegida. Exatamente. Eu chorava escondida, então minha mãe achou que que tava abalando, mas ela só tava me traumatizando mesmo. Ai, meu Deus. Ela fala que ela ficava debaixo do lençol chorando e rezando por horas até dormir. Isso durou muitos anos até que eu tive coragem de olhar pela brecha da cortina e vi que eram cavalos normais com policiais em cima. Fiquei puta com a minha mãe e nunca mais acreditei nessas coisas dela. Ela inventava sobre o bicho-papão também e tudo caiu por terra junto. Será que alguém mais sofreu pela mula sem cabeça ou foi só minha mãe que fez isso comigo? Nossa, mas era muito comum realmente ali nos anos 90, né? Bicho-papão, Homem do Saco, Era muito. O bicho-papão, ele era muito utilizado pra essa coisa do tipo, se você fizer sua arte, se você não comportar bem, se não obedecer a mãe, o bicho-papão vai te pegar. Ai, que horror, gente. Então, mas a mula sem cabeça não... Pelo menos comigo não rolou, também não. E tinha mula sem cabeça no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu também não lembro. Não lembro. Disso. Tinham algumas coisas do folclore, né? Mas a mula não lembro. Eu acho que deve ter, assim. Ou talvez porque ela já assistia, então a mãe sabia que ela era ligada no folclore. Será que o folclore hoje em dia, as crianças de hoje em dia sabem? Tem medo? Então, isso que eu fiquei pensando, porque eu tenho a impressão que hoje em dia não fala tanto de folclore, né? O que eu acho triste. Acho que não, na escola a gente aprendia, né? A gente tinha livro do folclore. Eu lembro que, nossa, eu cresci muito com isso, tipo, com música, com livro, com ensinamento, assim, do folclore que tinha na novela. Mas realmente, tudo do folclore era meio assustador para as crianças, né? Era de dar medo, assim, nas crianças. Engraçado. É sempre misterioso. Outra que é do Houston, que ele fala que a experiência de medo, né, que ele tinha, assim, na infância, era um vídeo que, do nada, aparecia a menina do exorcista. Acabei de lembrar mais um, tenho um medo desbloqueado aqui, eu vou anotar. Eu acho que esse medo é um dos... Gente, todo mundo que usou a internet, ali no início dos anos 2000, passou por isso. Ela abriu um vídeo, eu lembro que tinha um vídeo que era muito famoso, que você ia nas estradas. Ai, era isso que eu tô pensando. E aí você falava, tipo assim, chega mais perto que você consegue ver um carro e tal. E você chegava, né, na inocência, chegava perto, assim, com o olho no monitor e pá! Era a cara do exorcista. E assim, eram vários vídeos desse tipo.
E eu sempre caí em todos Eu também. Isso me traumatizou, viu? É um dos meus medos. É pesadíssimo. E eu era pequenininha, eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho do que eu. Então ele tava ali adolescente, todo zoeiro. Sim. E eu era criancinha, então ele me assustava muito. Então, vários dos medos e traumas foi por isso. E aí, eu lembro também que, tipo, ele tinha um computador, era o começo ali do computador da internet. E ele me mostrou esse vídeo das curvas, né? Era uma estrada cheia de curvas, assim. E eu não lembro da cara do exorcista nem nada, mas eu lembro que era uma coisa de dar susto, assim. Foi horrível, gente. Eu fiquei mal, traumatizada, real. E quais são os monstros de infância da Nininha? Aproveitando do meu irmão que eu falei... Eu lembro, assim, ó, vividamente de um dia que ele, adolescente, com uns 15 anos, tinha vários amigos. A gente morava num prédio, né, num condomínio. Então, ele tinha os amigos dele, eu tinha minhas amiguinhas ali. E ele combinou com os amigos dele de assustar as criancinhas no prédio. Então, os meninos todos desceram com máscara. Aquelas máscaras de terror, de bicho, né, de monstro e tal. E ele chamou a gente pra descer, eu e minha irmã é só um ano mais velha do que eu, então a gente sempre andou juntas e ele é bem mais velho. E aí, as criancinhas pequenininhas, tudo lá embaixo no prédio. E os adolescentes, os marmanjos com máscara, assustando as criancinhas. E ele me assustou muito, gente. Eu fiquei muito apavorada. E eu lembro que tinham umas meninas adolescentes que eram do grupinho deles, mas que tinham um pouquinho mais de noção, de consciência, que ficavam acalmando a gente, sabe? Falava, não, vem cá, é brincadeira. Eu lembro que isso me traumatizou muito. Então, meu irmão assustando com máscara de terror. Foi horrível, gente, foi horrível. Mas tem outro medo aí que eu acho engraçado, que eu acho que foi a primeira vez que eu fui no cinema. É uma memória que eu tenho, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui ao cinema com uma amiga e com a mãe dela. E a gente foi assistir Jurassic Park. Nossa, foi meu primeiro filme no Jura? cinema. Mas eu acho que era o 3. Eu olhei as datas ali. O meu era o primeiro. Eu era criancinha, assim, eu acho que era o 3. E, gente, foi... aterrorizador. Porque assim, se você era muito criança, talvez fosse meio assustador. Primeira vez no cinema, é tudo alto, né? O barulho é muito alto, a tela muito grande, e aqueles monstros, os dinossauros. Então eu fiquei com medo de dinossauro real, assim. Eu odeio qualquer coisa relacionada com dinossauro. Meu Deus. Em parque de diversão, tipo na Disney, em Orlando, que tem os brinquedos de dinossauro, eu morro de medo. Nossa, você pegou o trauma. Eu peguei o trauma. Acho que até uma piada entre a família, assim. Porque eu odeio aqueles bichos de dinossauro que se mexem, assim. Odeio, então... Me marcou. E o Jurassic Park, né? Tipo, eu amo muito a franquia, assim. E ele tem uma coisa muito forte de criar o suspense. A né? música. Que, tipo, que é aquela música, aquela coisa de você se esconder e a qualquer momento o Tiranossauro Rex vai pular em cima de você. Então, ele faz isso muito bem. E, tipo, mano... Me marcou. Assim, hoje em dia, se eu for assistir, eu não vou ficar, né, com medo. Mas eu lembro dessa experiência de estar no cinema, assim. Sim. E eu até lembro que o cinema tava muito cheio, que a gente teve que sentar na escada do cinema. Tipo assim, eu lembro do momento, sabe? Muito louco. E eu não lembro de muitas coisas da minha infância. Mas então, me marcou real, assim, isso. Realmente. Outra coisa que eu acho que já apareceu por aqui... é linha direta. Linha direta, gente. Não dá. Eu morava... Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha avó e meu avô. Então, eram 7 pessoas num apartamento. E eu dividi o quarto com a minha irmã e com a minha avó. Então, era o quarto das meninas ali. E minha avó assistia linha direta à noite. E aí, a gente acabava assistindo junto. Era o programa... Até hoje em dia, ela assiste tudo que é de desgraça. Ela assiste. E aí, a gente assistia pequenininha, criança, linha direta. E eu lembro que era, assim... aterrorizador. É muito assustador. Eu, por causa do modus operandi, eu acabo assistindo várias linhas diretas. Que às vezes é algum caso que foi citado lá. E aí, eu fui escrever um episódio que eu falava sobre o edifício Joelma. Então, eu contava da tragédia que teve no edifício Joelma. E depois eu contava da parte sobrenatural, que falam muito. Quando eu fui assistir o episódio, gente, ano passado, eu fiquei morrendo de medo. É porque a TV é muito sensacionalista, tipo, né? Nossa, muito. E eles fazem, tipo assim, a trilha sonora da linha direta era assim... Eu lembro que quando passava de uma cena pra outra, ficava um monte de cochicho, assim, tipo... Ai, não, credo. Cara, aquilo, tipo, me arrepiava inteiro, assim, é 100%... Todos os efeitos sonoros mesmo, assim, sabe? Eles faziam de um jeito. E passava muito tarde, né? Eu lembro que era bem tarde. E a gente tava, tipo, deitadinha, pronta pra dormir. E aí, quando começava a vinheta do Linha Direta, eu já Nossa, eu ficava morrendo de medo. Então,
Até voltou, né? Agora voltou o programa. agora. Eu nem vou assistir. Mas pelo que eu entendi agora, ele tá diferente, assim, daquela pegada. Porque realmente, aquilo antigamente era bem assustador. Não, tô fora, prefiro modas, gente. Loira do Banheiro, que acho que é um clássico, né? Também da nossa infância. Todo mundo zoava com a Loira do Banheiro. Eu morria de medo de estar no banheiro e aparecer a Loira do Banheiro. E uma coisa que eu sempre pergunto quando falam da Loira do Banheiro. Você não tentava chamar ela? Jamais! Porque muita gente que veio aqui morria de medo. Você tentava chamar? Ah, claro, né? Tentei Mas é chamar porque, uma assim, vez. quando a gente tava num grupo de amigas, sabe? Tipo, vamos achar a Loira do Banheiro. Daí as meninas iam pro banheiro e ficavam lá. Mas eu sempre era a mais cagona de todas. Ficava morrendo de medo. E medo dela aparecer. Também eu acho que hoje em dia é uma coisa que as crianças nem sabem sobre, né? Ainda bem, são crianças mais saudáveis. Mas eu acho que tem várias outras coisas, tipo Charlie, que era um pouco parecido com isso. Sim, a brincadeira do copo. Eu acho que vai ressignificando, assim. Que mais? Eu morava num prédio, como eu já falei, e ele tinha uma escada, né? Que é a escada de serviço. E no último andar era a caixa d'água, era aquela casinha de técnica, com máquina, com caixa d'água. E aí também começou a surgir um boato no prédio de que lá tinha um palhaço. Meu Deus. E que você não podia ficar andando pela escada à noite, porque tinha monstro, tinha palhaço e tal. E aí sempre que por algum motivo a gente tinha que pegar a escada, alguém fazia um barulho. Ficavam os moleques zoando assim, né? Tipo, fazendo barulho e tal. Então eu morria de medo de ter que andar de escada no prédio. Odeio escada até hoje. Eu tenho medo de palhaço, real, assim. Eu tenho... Tipo, se eu ver um palhaço hoje, eu fico tensa. Jura? Não, hoje em dia não acho que não me marca tanto. Acho que porque nessa época dos anos 90, ali no início, começou a surgir muito filme de palhaço assustador. Aí depois teve o It, o livro, né, do Stephen King. Tipo, teve várias coisas. E aí virou um símbolo meio assustador, né? E eu acho que eu fiquei muito noiada com isso. Era pra ser uma coisa divertida, inocente, e virou... Mó medo. Eu tinha muito medo de qualquer coisa, né, de terror. Mas, por exemplo, Papai Noel de shopping. Pessoa fantasiada de alguma coisa, sabe? Tanto na minha festa de pequenininha era da Bela e a Fera. Aí chegou uma fera. Imagina, morria de medo. Apavorada. Meu amigo veio aqui também, ele comentou que tinha um todinho gigante no supermercado. E o todinho foi abraçar ele saiu correndo do todinho. Ai, gente, devia ser mó bonitinho o todinho. E a última coisa que eu anotei foi O Chamado. Aquele filme clássico, porque eu já tava ali mais adolescente e a gente queria alugar esse filme, né? Então a gente foi na locadora, alugava o filme e assistia as meninas, todas juntas, as amigas, todas juntas. E, lógico, era muito tenso, muito medo, mas aí tem no filme tem o telefone que toca, né? A gente assistia no quarto, as meninas reunidas, minha avó ligava pro telefone tocar. Pra assustar vocês. Pra assustar a gente. Perfeito. E aí o telefone tocava e todo mundo gritava. Enfim, eu já assisti várias vezes esse filme, assim, de terror. Eu acho que foi o primeiro que eu assisti, mas também único. Nunca mais não quero assisti mais não. nada. Pois é. Eu sempre vou lembrando de coisas novas, assim. Olha, gente, bons medos de infância. Acho que a gente falou aqui alguns clássicos, alguns mais diferentões. O da Máscara, não lembro de ninguém nunca ter falado. E isso é uma coisa que também era um pouco do medo, né? Que causava. E acho que depois a gente foi assistindo o filme também, que aí, sei lá, tinha mascarado que assaltava banco, aí tinha mascarado que fazia tal coisa, o Jason, né? Tinha Enfim, muita máscara, né? Tinha muita máscara, exatamente. Então, acho que faz muito sentido o Pânico. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Pânico, o quão apavorada eu fiquei com aquela máscara. Aquela máscara é ridícula, né? Hoje a gente olha, é ridícula, uma boquinha aberta. Mas naquela época eu ficava apavorada. Ai, meu Deus. Bom, acho que foram isso então de monstros de infância. Agora, bora pros casos. Bora. Eu começo, que é um normalzinho, tranquilinho, o título do episódio, que é A Casa dos Espíritos. Ai, gente, espíritos é uma coisa assim que não dá pra mim, não sei lidar, mas vamos lá. Vamos lá. Oi, Mabê, oi, Nina. Me chamo Débora, sou uma recifense morando em Paris há mais de 10 anos. Chique. Aliás, quando quiser passar uns dias em Paris, és minha convidada. Tem um apartamento sobrando. Gente. Nossa! Eu posso ir junto? Vamos? Vamos agora. Gente, tem um apartamento sobrando e alugo pra amigos. Pra tu, estou convidando free of charge. Olha, Débora, já avisa se eu e a Nina podemos ir, porque eu não conheço Paris. Achei chique, gente. Achei chique.
Sou fã do Mods e do Caso Bizarro, desesperada após maratonar tudo e ter que esperar sair um episódio novo é triste. Essa sou eu, gente, sempre, toda semana. Minha história aconteceu em Lençóis, na Chapada Diamantina, parque nacional cheio de grutas e cachoeiras incríveis na Bahia, no ano de 2010. Gente, lugar lindo, viu, inclusive. Cheguei na cidade há poucos meses e estava alugando um quarto da pousada. Comecei a trabalhar numa agência de turismo e fiz amizade com uma argentina que trabalhava num restaurante na mesma rua da agência. Eis que Dani, a argentina, me disse que a dona do restaurante perguntou sobre mim. Disse que queria me conhecer. Do absoluto nada, sem a Dani ter falado de mim. E que gostaria de me convidar para morar na casa dela alugando um quarto vago. Muitos erros, muitos red flags aqui. Muitos red flags, não dá. Dani já morava lá com ela. Eu achei o convite estranho, porque eu não a conhecia. Ignorei o convite até onde deu. Bom, tinha que ter ignorado tudo, né? Mas olha, eu já fazia a minha mala e vazava. Porém, depois da Dani insistir algumas vezes, fui ao restaurante conhecê-lo e seu nome era Luanda. Gostei dela e resolvi sair da pousada. Aluguei o quarto nessa casa afastada da cidade, numa chácara no meio do mato. Gente... Parece que tem gente que nunca assistiu filme de terror mesmo. Nunca. É o primeiro a morrer no filme de terror. Socorro. Passou um tempo, a convivência com as duas meninas estava ótima. Eu estava feliz. Com exceção de um pesadelo recorrente, todas as noites exatamente a mesma coisa. Você não estava feliz, gato? Nossa, não. Outra um pesadelo todos os dias. Tava num lugar que parecia uma casa bem quadrada, onde só havia corredores e portas. Abri uma porta, fechava uma atrás de mim, sempre com a sensação de estar sendo perseguida por sombras que me davam um aperto no peito e uma angústia grande. Repetindo o mesmo gesto de abrir uma porta e fechar, em seguida correr pelo corredor até a próxima porta e por aí vai. Todas as noites isso desde que me mudei para essa casa. Até aí tudo bem. Acho que as pessoas escrevem no podcast só pra eu falar do bordão. O famoso até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Que sempre nunca tá bem, né? Não. Dani e Luanda chegavam sempre tarde da noite. Após fecharem o restaurante, voltavam juntas no carro da Luanda. Nunca fui medrosa e não me incomodava ficar uma parte da noite sozinha nessa casa, no meio do mato, com janelas imensas de vidro. Detalhe importante. Eu já tô apavorada, Nossa só nem Senhora. conheço a casa. Fui me deitar, tava pegando no sono, quando comecei a sentir aquele peso em cima de mim, ao mesmo tempo que uma tremedeira sem fim. Eis que sinto uma pessoa sentar do meu lado na cama. Isso que eu falei pra Nina que era tranquilinha. Ai, meu Deus, tô arrepiada. Essa pessoa, entre aspas, começou a falar muito rápido. Eu não conseguia entender uma palavra do que ela dizia, mas era uma fala contínua e ininterrupta, quase como se não pegasse fôlego. De repente, silêncio. Primeiro eu pensei, tava sonhando, delirando, será que eu tô com febre? Não estava. Depois eu pensei, será que era a Dani, a argentina que chegou, né? Tipo, pensei nela, pois a tal pessoa falava muito rápido, que era parecido com o jeito dela falar. Beleza. Chamei por ela e nada. Fiquei parada na cama, na penumbra. Quando comecei a ouvir uma voz do lado de fora, embaixo da janela. Um detalhe sobre a casa, ela é a mais alta, dando pra ficar em pé embaixo da janela, e de dentro da casa não dava pra ver ninguém. Essa voz de mulher continuava falando. E eu já tava super acordada e sem tremedeira, não podia mais mentir pra mim mesma que tava delirando. Por ouvir somente uma voz feminina, imaginei que ela estava no celular e ela repetia a seguinte frase: elas estão chegando, elas vão chegar, elas estão chegando, elas vão chegar. E eu logo pensando, como assim tem gente chegando? Quem tá chegando, meu Deus? Comecei a entrar em pânico, pensando que eram ladrões que estavam chegando pra assaltar a casa. Mas calma, ela ainda tava ouvindo vozes? Ela tava ouvindo vozes. E ela ficou parada no mesmo lugar? Exato. Eu já tinha desmaiado. Com certeza. Ou, saía correndo. Não sei também, porque eu nunca passei... que você sai correndo no meio do mar. Exatamente. Eu nunca passei por uma experiência sobrenatural, nem quero. Eu peço pra Deus, assim, nossa, eu não quero ver nada, eu não quero ouvir nada, por favor. Porque a gente não sabe como a gente ia lidar, né, com essa situação. Total. Fiquei lá ouvindo essa voz feminina repetir essa frase. Não sei quanto tempo durou, até que a Luanda e a Dani chegam de carro e eu saio correndo para abrir a porta da frente e falo para elas entrarem logo, pois tinham ladrões nos arredores da casa. A Luanda, muito calmamente, pediu a Dani para pegar um copo d'água e sentou comigo no sofá da sala. Contei sobre a moça do lado de fora da janela, falando sobre alguém estar chegando. Ela me disse que ela era médium e que às vezes alguns espíritos se confundiam e iam pedir ajuda a ela na sua casa, ao invés de irem até o centro espírito que ela frequentava e fazia parte. E foi isso, Mabê. O espírito dessa mulher estava esperando a médium chegar para pedir ajuda.
Ou seja, eu estava hospedada numa espécie de centro de ajuda espiritual. Tranquilinho. Tranquilinho. Depois desse episódio, ela me pediu para frequentar o centro e trabalhar a minha mediunidade. Mas eu sempre neguei. Meses depois, procurei uma casa na cidade e arrastei minha amiga Dani para morar comigo e sair dessa casa cheia de espíritos. Depois disso, os pesadelos pararam. Que coisa. Ó, coincidência. É isso, grande beijo. Parabéns pelos podcasts. Gente, não. Ai, que medo, né? Toda. Você foi confundida, o espírito te confundiu. É verdade. Porque ela achou que era ladrão, aí de repente ela não sabia o que era, se era mulher, se alguém falando no celular. Mas era só alguém pedindo ajuda pra médium também. Não queria nada com ela. Podia ter sido pior, Podia ter sido pior. Não. E eu sonho toda noite. Toda noite eu sonho com alguma coisa, mas raramente eu tenho pesadelo. Ainda bem, porque senão não ia ser uma experiência gostosa dormir, sabe? Eu já ia dormir tensa. Eu quase nunca tenho pesadelo. E eu sempre, assim... Já ouvi falar também que eu tenho uma sensibilidade, né? Talvez uma mediunidade, mas eu... Não é algo que eu quero saber. Você quer trabalhar. Não, tô fora, não gosto, tenho medo. Não. E é muito louco, né? Pensar que a gente tem uma energia que, de repente, se a gente não trabalhar direito, né? A gente pode, sei lá, ouvir alguma coisa. Eu tenho um pouco de medo disso também. Eu sonho bastante, mas eu nem sempre lembro dos sonhos. Pesadelos eu também tenho poucos. Mas tem uma coisa que não chega a ser um pesadelo, mas que eu tenho muito, assim, que é tipo sonhar que eu tô caindo. E sabe aquela coisa que você acorda, tipo... Que dá um tremelique. Você acha que você tá caindo de verdade? Cara, isso acontece muito comigo, eu odeio isso. Mas é bem naquele momento que você tá pegando no sono, não é? É bem nesse momento. Mas eu acho que até aí tudo bem. Enquanto não estiver caindo de verdade... Tudo certo. Tá tudo certo. Bora pra mais uma? Bora. Se chama Quase Morto no Banho. Oi, Mabê e Nina, me chamo Milena e sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E vou contar um caso bizarro que aconteceu com o meu irmão. Graças a Deus, eu só tenho histórias terceirizadas. Adoro histórias terceirizadas, gente. Vamos lá. Bom, em um certo dia no ano de 2021, então é recente, ele e mais 2 primos se reuniram na casa de uma prima e em um dado momento começaram a conversar sobre espíritos e coisas bizarras. Outra coisa que eu odeio, quando os amigos se reúnem e falam, vamos falar histórias de terror. Eu acho que aquilo traz uma energia pesada pro ambiente. Ainda mais em sítio, né, gente? Quer dizer, eu não sei se você falou que é... numa casa. Mas sempre é numa região mais afastada. Sempre. Nisso, a minha prima, que é sensitiva, revelou que sempre via um senhor alto num cômodo da casa que não era muito utilizado. Parecia que ele estava esperando por alguém, pois ficava olhando para fora. Depois de um tempo, mudaram de assunto e fizeram outras coisas, mas o medo não abandonou os primos. Por isso, na hora de tomar banho, meu irmão pediu pra ficar em uma chamada de vídeo conversando com eles. Óbvio que a câmera tava desligada. Amor! O medo da pessoa, não consegue nem tomar banho. Aí pra quê que vai conversar? Mas eu sou assim, gente. Se acontece alguma situação do tipo e eu preciso ir no banheiro, eu falo, amor, vai no banheiro comigo. Ele, não, eu não acredito. Ou quando a gente tá numa casa, num sítio, alguma casa que a gente não conhece, assim, que você sente uma coisinha. Aí eu falo, amor, fica ali no banheiro pra eu tomar banho. Juro. Ele fala, não acredito. Eu falei, bom, você já sabia desde o início que eu era... É meu jeitinho. A anfitriã, que é sensitiva, já tinha ido dormir. Até aí, tudo bem. A câmera dos primos estava numa mesa da cozinha, apoiada em um copo e apontada para a janela. E eles ficaram por ali conversando. Até que eles tiveram a brilhante ideia de tentar assustar o meu irmão. Ai, gente, isso não se faz, não. Já começou, né? Já começou a palhaçada. Então, desligaram as luzes e se esconderam. Porém, meu irmão estava enxergando uma sombra de uma pessoa alta, que ele jurou ser de um dos meus primos e disse a seguinte frase: boa tentativa, Gustavo, mas eu tô te vendo parado bem aí na frente. Nisso, os primos imediatamente ligaram as luzes e correram pra frente da câmera, assustados. Falaram pro meu irmão que eles estavam escondidos e que não tinha ninguém ali, além deles, na cozinha. E com isso, todos ficaram com ainda mais medo. Meu irmão disse que era meio cético, aquilo de não acredito nem desacredito com essas coisas até acontecer isso. O famoso, né? Eu não acredito. Aí aconteceu, tá, agora eu acredito.
Ai, meu Deus do céu. É isso. Tem mais histórias na família. Um dia vou perguntar os detalhes pra trazer aqui. Aguardamos mais histórias. Obrigada por ler meu caso bizarro. Amo o podcast. Amabei os convidados. É sempre divertido e deixa muito mais leve começar a semana. Beijos e boa semana. Foi leve, vai. Foi leve, mas assim... Eles quiseram assustar e acabou que todo mundo ficou mais assustado ainda, gente. Não dá, é o famoso você tá chamando, você tá pedindo. Exatamente. Se juntar pra falar de história de terror, é sempre tenso. Ai, pior que eu gosto tanto, gente, mas eu fico toda apavorada também. É muito engraçado, é a famosa hipocrisia. Vamos pro próximo, então, que é a moça do terço. Oi, Mabê, oi, Nina. Meu nome é Alexandre e moro em Justinópolis, região metropolitana de BH. O ano é 2016 e, na época, sempre ia dar uns rolês aos finais de semana com algumas amigas lá pro lado do centro de BH. Em um desses rolês, eu estava com a minha amiga Edith voltando para casa e, nesse dia, resolvemos voltar de metrô. Chegamos na praça da estação para pegar o metrô na estação central. Vindo em nossa direção, uma moça com trajes comuns, camisa de manga e calça jeans, chegou de frente para a gente e pediu um minutinho da nossa atenção. Eu e Edith nos olhamos e achamos que era alguém de alguma religião que queria pregar ou falar sobre Jesus. Detalhe, minha amiga é ateia e eu sou agnóstico. Então a moça simplesmente tirou 2 tercinhos de uma bolsa que ela estava segurando e entregou um para mim e outro para Edith. Diz que coisas ótimas estavam para acontecer em nossas vidas. E continuou o caminho dela. Nossa, ela não quis falar nada. Ela entregou o terço. Mas até aí, positivo. Positivo. Então, nós ficamos olhando os tercinhos, olhamos pra trás pra ver a moça, porém ela já havia sumido. Não creio que o sumiço foi algo sobrenatural. Acho que ela só andou depressa e seguiu o seu caminho. O que a Edith fez com o tercinho dela, eu não sei. Mas o meu, sempre andei com ele na minha mochila e nunca tiro de lá. E é engraçado que de lá pra cá, realmente, muita coisa mudou na minha vida pra melhor. Espero que continue assim. Tendo poderes mágicos, espirituais ou religiosos, não sei. Mas o tercinho azul é um amuleto pra mim de coisas boas. Vou mandar uma foto dele pra vocês verem. É bem simplesinho, porém foi dado por alguém com boas intenções, eu acho. Um abração em todos vocês. Estou ansioso aguardando você e Carol aqui em BH pra tirarmos fotinhas juntos e autografar meu livro. Ai, foi fofinho esse. Gente. Mas eu vou trazer uma coisa estranha aqui, Alexandre. E se primeiro eu tô te dando coisa boa e depois eu venho comprar? E você fez um pacto aí, você nem sabe. Você nem sabe do pacto. Acho que o pacto você tem que assinar, né? Gente, é verdade? Acho que eu não ia usar um tercinho, acho né? Acho que se tá acontecendo tudo bem. Mas eu já fiquei assim, bom... Se tá acontecendo muita coisa boa, Alexandre, desconfie, brincadeira. Nossa, que pessimista! Eu ia perder o tercinho, certeza, ia me ferrar. Nossa, já pensou que, tipo, você perde e começa umas coisas a dar errado, você vai achar que a culpa era sua. Então... Tipo, eu perdi o tercinho. Ai, gente. Mas fofo. Eu achei fofinha essa também. Próxima. Roda, roda, Consuelo. Oi, Mabê. Oi, Nina. Primeiramente, eu sou fã do Modus desde o comecinho e amo muito o Caso Bizarro. Obrigada por entreter as minhas viagens de ônibus diárias. Meu nome é Amanda, sou enfermeira. Enfermeira, meu Deus do céu. A gente já fica nervosa. Já dei bastante plantão noturno e vi muita gente morrer, principalmente nessa pandemia, lamentavelmente. Comecei a trabalhar em um setor administrativo, segurança do paciente, há 1 ano, o qual não presto assistência direta ao paciente. Trabalho em uma sala com computadores como escritório mesmo. Eu acho que ela deu ênfase nisso porque vai ser importante para a história. Essa sala é meio pesada, espiritualmente falando. As meninas que já estavam antes referiram algumas histórias. Contudo, eu nunca tinha presenciado nada. Eita, lá vem. Uma delas de um paciente que fugiu do hospital, mas sem saber muito bem como, foi parar no forro do hospital e passou o final de semana todo lá. Gente, o que é um forro do hospital? Será que é tipo na parte do telhado? No forro do telhado? Meu Deus. Acho que é. Saiu apenas na segunda-feira no corredor da administração, próximo à nossa sala, no teto.
referindo que estava com sede e pedindo água. Bom, mandamos fazer uma roleta estilo roda-roda do Silvio Santos para fazer dinâmica com os profissionais da saúde, para eles aprenderem sobre segurança do paciente de maneira descontraída. Um joguinho que eles criaram ali. Mesmo sendo essa roleta pesada, às vezes ela roda do nada sem ninguém por perto dela. Já começou. O joguinho já ficou complicado. De estranho. Não pode ser vento, pois a sala é arejada pelo ar-condicionado central, saindo do teto. Além de novamente ressaltar que ela é pesada. Estranhamente, isso sempre acontece às sextas-feiras. E rola uma energia esquisita que se espalha no momento em que ela roda. Ai, gente do céu, já se livra dessa roda logo. Pensa em outra dinâmica. Um dia longo pela manhã, coincidentemente ou não, numa sexta-feira, ouvindo modus operandi no meu fone, que isola muito bem o som, importante dizer, ouvi do meu lado um grande bom dia, com uma voz rouca e como se fosse uma senhora. Contudo, tinha uma energia bem positiva, além de educada, é claro. Olhei para o lado assustada e minha colega perguntou: "Você também ouviu?" Corri para a porta para ver se tinha alguém no corredor e ele estava vazio. Apelidamos a senhora de Consuelo. Enfim, trabalhar em um hospital é isso. Espíritos em todos os lados. Socorro. Beijos, adoro vocês. Gente do céu. Acho que a Consuelo ainda tá tudo bem. O pior é sei lá, uma galera, né? Tipo, vinha um monte de espírito esquisito. Mas assim, é engraçado porque eles sabem que tem uma vibe estranha, né? Uma energia pesada. Sim. Ai, não, acho que eu não conseguiria Mas trabalhar. eu achei engraçado ele só rodar nas sexta-feiras. Tipo, será que os fantasmas estão sextando, sabe? É o sextor deles. Eles estão curtindo ali. Aí, tipo, não, agora é a nossa hora de zoar aqui. Vou assustar elas. Gente, que tenso. Mas eu acho que o hospital, né, apesar de ser triste, tem muita gente doente lá também é um bom lugar pra assustar. Sim. Assim, pensando no lado do espírito. Tem bastante gente. Mas também deve ter muita coisa positiva, como essa senhorinha Consuelo, que só quis dar um bom dia ali, sem assustar ninguém. Tipo, porque o hospital também, ele tem muita... Tipo, tem muita gente que entra e sai, é sempre uma troca de energia. Então, acho que é isso, assim, tem as energias boas, né? A senhorinha que só queria dar um oi, de repente nem sabe que ela já tá no outro plano. Verdade. Ai, então... tenso. Hoje as histórias estão fofinhas. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos pro próximo. E última história, que é a Rasga Mortalha. Que eu já amo esse nome. Você conhece esse bicho? Rasga Mortalha. Cara, eu vou colocar o som dela aqui, gente. Eu já peço pra vocês tomarem cuidado. É um inseto? É tipo uma coruja, assim. Não é coruja real, é uma pequena coruja. Na verdade, é uma coruja. Só que ela faz um barulho que parece que é uma mulher gritando. Uma bruxa gritando. É tipo uma bruxa gritando. Eu vou colocar aqui, gente, cuidado. Agora imagina você tá no lugar, você ouve um negócio andando na estradinha ali de terra. Não. Juro. Não. E ó, a carinha dela já não é assim, eu acho ela linda. É uma corujinha. Mas ela parece feita de madeira, sabe? Uhum. Ela é muito bonitinha. Meu Deus. Eu sei que tem um pássaro que eu não lembro o nome, mas que ele tem uma risada meio de bruxa, assim, que parece que tá rindo. Eu acho que eu sei qual é. Sabe, acho né? que eu vi num documentário da Netflix, mas que acho que é uma águia, se eu não me engano. Que não é essa, não. Essa é bem creepy mesmo. Eu amo. A gente já falou de Rasga Mortalha aqui. Vamos ver se é a mesma história. Tem uma lenda, mas deixa eu ver se ela conta. Oi, uma bem Nina, me chamo Isabela, tenho 27 anos e sou de Petrolina, Pernambuco, cidade dos vinhos e do pôr do sol mais bonito do Nordeste. Eu amei, que já saiu vendendo. Já quero ir conhecer. Já quero. Adoro o podcast, acompanho desde o primeiríssimo episódio que foi lançado no Modus. Adoro ouvir essas histórias bizarras. Vou mandar 2 que aconteceram comigo. Uma envolvendo a Rasga Mortalha e outra envolvendo uma possível alma penada no meu trabalho. A ave já foi citada em alguns episódios, mas vale reforçar. Isso mesmo. A Rasga Mortalha é o nome que se dá a uma pequena coruja que é mais comum no norte e no nordeste. Ela produz um ruído que se assemelha muito a um pano sendo rasgado. Aí eu já acho que é uma mulher gritando. É muito aterrorizante. Tem essa crença que se uma Rasga Mortalha passar sobre a sua casa fazendo esse som, algum morador da casa tá perto de morrer. Tem esse...
Não, é isso que eu... Além do grito desesperador, ainda tem essa lenda, né? Credo. Existe toda uma lenda por trás dessa crença envolvendo amor proibido, assassinato e bruxaria, enfim. É um bom tema para um episódio do podcast, fica a dica. Realmente, né? Contar a história por trás da Rasga-Mortalha. Bom, vamos à minha história. Era um belo dia nublado, na sempre quente Petrolina. Eu estava de férias da faculdade, curtindo um pouco de sossego, porque todos merecemos dias de glória no meio de tantos dias de luta, não é mesmo? Com certeza. Acordei umas 11 horas e fui cumprir as minhas tarefas da manhã. Lavar a louça da noite anterior. Coloquei minha Alexa sobre a máquina de lavar, pois não sei lavar louça sem uma musiquinha de fundo, e dei início aos trabalhos. Mais ou menos 30 minutos depois, minha mãe veio falar comigo. Filha, passou uma rasga-mortalha em cima de casa, tu ouviu? Ela estava rindo de nervoso, pois sendo criada no interiorzão, onde a sua vila tinha apenas 2 ruas, ela ouvia muitas histórias. Eu vou admitir que eu fiquei com o cu na mão, porque eu acredito no sobrenatural. E tipo, a coruja é um animal noturno. Que diabos ela estava fazendo sobrevoando a minha casa em plena manhã? Tava nublado, mas não o suficiente para uma coruja confundir dia com a noite. Nessa hora eu larguei tudo, peguei o celular e fui direto no Google para checar se eu ia morrer. Doutor Google? Eu amo que o Doutor Google, você, tipo, sei lá, você pergunta, você pesquisa. Mas pensa, o que ela pesquisou? Eu também fiquei pensando assim, será que ela foi pesquisar sobre tipo assim, depois que você ouve, quanto tempo demora pra alguém morrer? Eu não sei. Meu Deus, eu fiquei muito nervosa. E se a minha mãe morrer, o que eu faço da minha vida? E se for meu padrasto, será que isso vale pra parentes dos moradores? Eu tenho um avô que estava bem mal em minha casa do primeiro andar. Se esse mau agouro fosse pros moradores da casa de baixo. Fiquei numa neura por um tempão. Maninha, vendo que eu tava assustada, tentou me distrair, falando pra eu arrumar a casa com ela. Até aí, tudo bem. 3 horas depois, eu já tinha esquecido da Rasga-Mortalha. Tava no meu quarto vendo clipes de K-pop, quando escutei à distância o celular do meu padrasto tocar. Ele atendeu e, depois de algumas palavras, desligou o telefone. Em seguida, veio ao meu quarto dar a notícia. O irmão mais velho dele faleceu. Ele estava internado há alguns dias. Mabê, eu juro por tudo que é sagrado, quando vi essa notícia, meu corpo inteiro se arrepiou. E eu falei pra Maninha, ela veio avisar. A Rasga-Mortalha veio avisar, Maninha do céu. E foi nesse dia que eu descobri que era real. Essa corujinha branca realmente é uma mensageira. Desde então, meu maior medo é ouvir ela gritando novamente. Gente, olha isso aqui. Eu arrepiei todinha. Nossa, sim. Porque não significa que alguém da casa vai morrer, mas é só um sinal tipo, de... alguém perto, né, da sua vida, que faz parte da sua vida. Ai, que triste. Mas que triste. Olha, a parte boa é que não tem no Sudeste, aqui é a Rasga-Mortalha. Eu nunca tinha escutado falar dessa coruja. Na verdade, eu não sei se tem, mas eu lembro que quando eu fui pesquisar, tinha mais no Norte e no Nordeste. Eu falei, então, eu nunca vou ouvir essa Rasga-Mortalha aqui em São Paulo, gente, porque olha... Não, nem dá, é pombo aqui, assim. Ratos, pombos. Ficou apavorado. E ela mandou outra história. Ela mandou outra história. Ó, a alma penada do estoque. Eu trabalho como auxiliar de laboratório de prótese dentária. Basicamente, meu trabalho é fazer dentaduras. O laboratório que trabalho fica num prédio antigo chamado de Centro Odontológico. Basicamente, uma galeria para dentistas. Eu nunca tinha ouvido histórias de fantasmas no prédio, mas meio que conspirava na minha cabeça que um prédio velho como aquele, com certeza já morreu alguém. Mas nunca tinha acontecido nada. Eu amo, né? Ficar pensando no prédio, assim. Me lembrou de uma outra história aqui, de um prédio super antigo, que eu não lembro se era em Curitiba, se era Porto Alegre, que era do Procon. Era um prédio muito velho. E aí tinha um fantasma do Procon, todo mundo... Tipo, era um espírito, que todo mundo meio que sabia que ele fazia as coisas. Era comum, prédio. Eles davam até nome pro espírito. Eu morava num prédio que antes tinha sido um hospital infantil. Não, uma maternidade. Maternidade. E tinha muita história assim. Nossa... não. Muita coisa história. Que ter hospital, né? Que é mais antigo. E com criança ainda, acho que é pior. Dá aquele desespero. Ela continua falando assim, como o laboratório é muito longe de casa e não tenho transporte pessoal, eu sempre fico lá durante as minhas 2 horas de almoço, aproveitando o ar-condicionado e mexendo no celular. O laboratório tem 2 portas, sendo uma delas de vidro. É bem comum eu ficar sozinha no laboratório, e eu geralmente deixo todas as luzes apagadas. Eis que começo a sentir aquela famosa impressão de estar sendo observada, o que não seria estranho caso tivesse alguém do outro lado da porta com o vidro me olhando. O povo de lá é fofoqueiro, mas logo em seguida eu vi na minha visão periférica uma sombra meio que correndo até a parede e sumindo.
Olhei para trás e não tinha ninguém no corredor. Nenhuma voz, som de passos, nada. Se fosse alguém, eu teria ouvido ao menos alguma porta abrindo. Meu coração começou a acelerar e eu paralisei ali na cadeira, pensando em todas as possibilidades. Minha paralisia me impediu de me levantar e eu simplesmente fiquei lá, sentada, esperando ansiosamente algum colega chegar. É aquilo que a gente fala, a gente não sabe o que vai ser. Às vezes a gente fala, meu Deus, vou sair correndo, não sei o quê. Às vezes você paralisa. Eu acho que eu ia ficar paralisada também. Ela conta que demorou, mas 2 colegas chegaram e daí ela contou o que aconteceu e elas riram, né, de nervoso e falaram que não era a primeira história que elas ouviam lá. Aparentemente, no estoque tem o espírito de uma mulher que assombra o banheiro do estoque e já foi vista e sentida por 3 funcionários que não trabalham mais lá. A faxineira da loja do estoque sempre fazia a limpeza dos 2 locais todos os dias. E normal, até aí tudo bem. Mas em um fatídico dia ela estava trabalhando e viu uma mulher de vestido branco, cabelos pretos e a cabeça baixa. Por que sempre vestido branco? Sempre vestido branco, Explica. né? Como que é esse dress code aí? Ela largou tudo, saiu correndo até a loja e falou o que tinha visto. Os vendedores tentaram acalmá-la, falou que talvez ela estivesse cansada ou doente, mas ela tinha certeza do que tinha visto. Ela se recusou a entrar no estoque novamente. Meu chefe decidiu liberar ela pelo resto do dia para que ela pudesse vir trabalhar mais calma no dia seguinte. Só que no dia seguinte ela começou a sentir a presença da mulher perto dela na loja. Ela nem tinha subido no estoque. Ela foi correndo até a sala do chefe e pediu demissão. Ele tentou de tudo, mas não conseguiu convencê-la a ficar, deixando a alma pra trás, porque ela assombrou outros funcionários. Mas essa aí é esperta. Ela a gata já foi esperta. se Ela livrou. falou, cara, isso aí não é problema meu. Exatamente. Eu não vou ficar lidando com essa mulher aqui. Que horror. Ela foi correndo até a sala. Ah, não. Um deles era um rapaz que, seu primeiro dia de trabalho, foi usar o banheiro e sentiu uma coisa ruim e a impressão que tinha alguém observando. Sendo muito religioso, começou a rezar e, por sorte, a coisa sumiu. Um beijo pra todos e até a próxima. Que tranquilinho, gente. Que tranquilinho. Deixou aí o fantasma, o espírito. Vazou. Meu, o que você vai fazer? Você tá trabalhando num lugar, de repente uma pessoa pede demissão porque ela tá sentindo um espírito. Tenso, hein? Cara, é difícil. E o resto das pessoas que trabalham lá? Como que as pessoas continuam, né? Tipo, trabalhar ao mesmo tempo não é fácil de pedir demissão. Sei lá, vai saber se encontra outra coisa. Ela não ia pedir à toa a demissão, né? Ela ficou muito apavorada. Gente. E aí, você acha que deu pra dar um medo? Deu, Então... eu fiquei em vários momentos com medinho. Acho que a primeira história foi a mais tensa. É. Mas tudo que envolve, assim, sobrenatural é dá tenso. Um medinho, né? Mas foi legal. Isso é legal, eu encarei gostei. meu medo. Eu gostei, dá pra te chamar outras vezes aqui. Pode chamar Talvez que eu venho. Um pouco mais assustador. Aos poucos, vamos subindo aos poucos. Subindo. Tá bom. E conta, Nina, se alguém ainda não sabe, como é que faz pra te encontrar nas redes sociais? Eu sou Nina Secrets em todas as redes sociais, Nina com 2 Is. Então, YouTube, Instagram, e meu conteúdo é de beleza, maquiagem. É isso. Falo de séries também, não vou Eu adoro séries. É verdade, eu séries. adoro as séries que você indica. Tem muitas aleatoriedades, muitos vlogs de viagem também. Verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vão lá no Instagram, caso_bizarro, pra continuar vendo os outros conteúdos que a gente fala por aqui. E até a próxima. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.